Olá, queridos. Boa noite, tudo bem? Vamos para mais uma aulinha? Vamos? Estamos chegando no fim do Evangelho de Marcos, mais outro sábado já acaba, tá bem? Nós vamos encerrando então. No capítulo 16 de Marcos, do versículo 1 ao versículo 12, ok? A ressurreição de Jesus, na minha versão aqui fala, beleza? Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, a mãe do Tiago, e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. E diziam umas às outras: Quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E, olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e cheias de temor. Ele, porém, lhes disse: Não fiquem com medo. Buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vejam o lugar onde ele foi, onde o tinham posto. Mas ide e dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Interessante, né? Ide e dizeis aos discípulos e a Pedro. Ele dá um destaque para Pedro nesse momento, né? Lá o vereis como ele vos disse, que ele vai adiante para a Galiléia, né? Adiante de vós para a Galiléia. Ele vai na frente de vocês para a Galiléia. E, saindo elas, fugiram do sepulcro porque estavam possuídas de grande temor e de assombro. E de medo nada disseram, e com medo nada disseram a ninguém. Era para ir falar e não falaram, né? E havendo ele ressuscitado, no versículo 9, Jesus aparece a Maria Madalena. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E, partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. E depois disso, manifestou-se de outra forma a 2 deles que estavam no caminho para o campo. Esse aqui são os 2 que iam no caminho de Emaús, tá ok? Um outro evangelho explica melhor essa passagem, quando Jesus expõe o evangelho para eles, que eles não criam, não acreditavam, ok? Presta atenção. 13. E indo eles o anunciaram aos demais, mas também nestes dois também eles não deram crédito. Os 12, né? Os 10, os 11, né? Não deram crédito. Amém? Pois bem, pessoal, vamos passar para cá. Vamos ver um pouquinho aqui. É o seguinte, o que a gente pode entender? Sábado já tinha passado, certo? Já tinham, né? Tinham ido lá para fazer no domingo, certo? Que é o primeiro dia da semana. Fazer a purificação, aquela parte que não deu tempo de fazer para Jesus, porque ele morreu na sexta, foi sepultado na sexta, né? Era só rolar a pedra e ir lá e fazer o trabalho, certo? Só que para sábado havia passado, então elas foram, certo? Mas alguma coisa estava faltando naquele sábado, sabe? Naquela segunda-feira. Faltava Cristo, faltava Jesus. Eles estavam como que perdidos, estavam meio bem perdidos, né? Tanto é que as mulheres vão ver Cristo morto, certo? Elas falaram assim: vamos, mesmo que ele esteja morto, vamos ao túmulo, né? Pois alguma coisa ficou faltando para nós fazer para ele, que era a parte dos perfumes, de fazer aquela celebração, aquele ofício fúnebre, digamos assim, né? Mas tinha um problema, tinha uma pedra no caminho, né? E elas perguntavam, né? Quem pode tirar essa pedra do caminho? Ela é muito grande, né? Veja bem, elas pensaram, podiam ter pensado, né? Vamos lá. Os apóstolos sumiram, tá? Então o que acontece? Os apóstolos sumiram, elas não tinham forças e os guardas não iam nem permitir deixá-las chegar perto. Tá, ok? Veja só, o que acontece aqui? Quando a igreja, nós como igreja falhamos, sumimos, tá? Que nem os apóstolos sumiram de medo. Quando nós nos atemorizamos, nos acovardamos, ficamos com medo, certo? As pessoas perdem, elas não têm força, as pessoas perdem a noção das coisas,
certo? Ninguém podia tirar. Elas queriam ir a Cristo, mesmo morto, né? Queriam ir lá fazer o que tinha, continuar o trabalho, aquela vida sem Cristo, mas, sabe? Aquela vida com Cristo morto agora, né? Digamos, né? Mas mesmo assim, os apóstolos tinham sumido, então a igreja sumiu. Elas não tinham forças para remover a pedra, para tirar os obstáculos, para ver a ressurreição de Jesus, ok? Então, elas não podiam fazer nada pelas forças delas, tá? Mas aqui, veja que coisa interessante, Deus começa a agir no id delas ao túmulo, ok? E elas foram ao túmulo ver o morto, no túmulo, né? E não foram ver um ressuscitado, tá certo? Tá, no versículo 8, certo? A boa nova da boca dos anjos, quando a gente falou lá, ide e tal, ele não tá morto, ele ressuscitou, causou o que nelas, nas mulheres ali, né? Nessas senhoras que foram ali? Causou fuga, temor e assombro, mas não evangelizou. Tá ok? Veja só, no 9, a boa nova da boca de Cristo produz o evangelismo que revela a incredulidade dos mais próximos em primeiro lugar. Tá ok? Então veja no versículo 9 ali, ó, como é que ele fala, né? Como é que elas falam, né? Produziu, né? Ressuscitado, produziu a Maria Madalena, e Maria Madalena, né? Foi anunciar, certo? E ela foi anunciar, beleza? 9. Então, veja só, no versículo 10, o evangelho da boca dos que estavam saindo para o campo, né, que era o pessoal que estava de Emaús, que estava no caminho de Emaús, indo para Emaús, eles estavam incrédulos também. Veja o poder da incredulidade nesse momento. Claro, Cristo morto. Ninguém cria na ressurreição. Ninguém crê na ressurreição. E você crê na ressurreição? Ou você está como esse povo aqui, meio perdido? Quando a coisa aperta, você pensa bem, será que é, será que não é? Será que Jesus vai vir? Será que o Maranata é verdade? Ora vem Senhor Jesus, será que ele vai vir mesmo? Será que ele não vai se atrasar? Olha só, né? Somente essa aí para o campo não produziu efeito nenhum, pois eles também estavam incrédulos, certo? Então, esse evangelismo da boca deles ali, conversando um com o outro, mas olha o que aconteceu e tal. Até Cristo apareceu para eles ali, eles começaram a perguntar, né, tá no outro evangelho aqui, certo? Eles falam assim, de onde é que você não viu o que aconteceu com aquele varão de grandes obras, que era ele o próprio Cristo, né? Cristo não se apresentou ali como uma pessoa querendo ser evangelizada, né? Fazendo tipo um teste e vendo que eles eram muito incrédulos. Daí Jesus expôs o evangelho para eles, ok? Mas depois que Cristo aparece ressurreto, certo? Aí sim, e sopra o Espírito Santo, que foi o estudo da semana passada, certo? Que o meu pastor ensinou a gente na igreja lá e eu resolvi passar, né? Muito, muito oportuno no dia da Páscoa, certo? Somente com o sopro do Espírito Santo eles conseguem crer. E somente com o Espírito Santo, amado, você vai conseguir crer, certo? Primeiro de tudo, o Espírito Santo não pode ser blasfemado. Ok? A gente não pode blasfemar contra o Espírito Santo, é muito perigoso isso. Por isso nós temos que buscar o Espírito Santo em primeiro lugar para começar a crer, senão a gente não crê. Você veja como é que é uma entrega no mundo espiritual. Você tem que se entregar no mundo espiritual para o Espírito Santo, para tirar a tua incredulidade, para remover essa pedra, ok? Foi o que o Espírito Santo, que a gente aprendeu na aula passada, ok? Então, o poder do crer só é dado pelo Espírito Santo, que nós falamos agora, né? Ele venceu a incredulidade da igreja, dos apóstolos, né? Primeiro comecinho da igreja ali. Ele venceu o temor das mulheres que viram os anjos viram o sobrenatural, mas elas ficaram com medo, né? Venceu o medo, certo? E venceu os obstáculos naturais, certo? Para ir até Jesus Cristo. Pedras, soldados, né? Aí elas venceram, ok? Querido, e como é que tá? Certo? Como é que está a tua vida? Como é que está a tua fé? Como é que está a tua fé no Espírito Santo? A tua busca do Espírito Santo? A tua conversa com o Espírito Santo? Você conversa com o Espírito Santo como um ser pessoal? Ou você conversa com ele ou você fala, ou você talvez nunca tenha ouvido falar dele, ou o Espírito Santo está guardado numa gavetinha lá, num departamento da tua igreja lá. Às vezes o Espírito Santo está lá separadinho no departamento de oração, né? Que está lá o pessoal que ora só, né? Mas às vezes não está na igreja, não está no culto, não tá com você. Você não dá liberdade para ele agir dentro de você. Ele está lá, só que ele é cavalheiro, ele espera que você convide ele para vir.
para vir te ensinar, para vir tirar teu temor, para vir trazer, espantar a incredulidade, fazer você crer realmente na ressurreição de Jesus. Isso é só pelo Espírito, amigo. Sabe? Você crê na ressurreição do morto 3 dias depois. Crê em milagre. Crê em milagre, olha, amigo, é fácil. Tá certo? Irmãozinho, crer em milagre é fácil, porque os milagres acontecem de todas as maneiras que você pode imaginar. Ok? Da maneira verdadeira, da maneira falsa. E você crê do mesmo jeito, não crê? Você pode até dizer, eu não acredito, mas chega lá na hora, você não tem coragem de ir lá confrontar, né? Então, mas o Espírito Santo está aqui convidando você para Cristo, para crer na ressurreição de Jesus e começar a ter uma vida de fé. Amém? Olha só, estamos finalizando o Evangelho. Agora vamos ter o versículo, né, o 13 ao 16 ali, certo? Que ele vai enviar realmente os discípulos, vai cobrar essa incredulidade deles e vai mandar eles, né? Falar assim, ó, ide e prega o Evangelho. Tá ok? Mas nós vamos deixar para a semana que vem finalizar isso. Fica com Deus. Vai na paz. Tchau.